Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos nessa sala que toda semana espera por esse momento, porque nós já estamos aquecidos pelo plano espiritual, por Jesus, nosso mestre querido, e Deus, nosso Criador. Hoje a emoção é forte, viu, gente? Eu confesso que é forte, porque Deus manda tanto presente para a gente, tantas bênçãos, e a gente precisa prestar atenção, né? O que a vida vem nos mostrando, que a vida vem nos dando oportunidade para a gente trabalhar o nosso equilíbrio. Porque nós sabemos, né, que vivemos aqui nesse mundo de provas e expiações, de espíritos imperfeitos que nós somos, e que a vida, o cotidiano, nos convida muitas vezes a situações difíceis, né? Mas Deus nos ampara, Ele manda seus mensageiros, tem tanta coisa boa, que a gente precisa compartilhar essas coisas boas, não é? Então, há tempos atrás, eu recebi o telefone, né, o número do contato da nossa querida Célia Diniz. Isso faz um ano e pouquinho. Mas eu achei que seria difícil, né, o contato. Mas eu nem tentei. Olha isso. E depois, assistindo uma live do Paulo, da Ana Tereza e do marido dela, eles comentaram sobre a Célia, né, contando lá que o Chico não perdia tempo, que mesmo na hora de almoço, ele descia, ele estava lá na fazenda modelo, ele descia lá no porão e psicografava. Que exemplo, que exemplo. E aí, quando eu ouvi aquilo, eu falei, eu vou ligar para a Célia, né? E aí, gente, a espiritualidade é tão generosa que ela estava no consultório médico, aguardando ser chamada. Então, eu peguei ela num momento bom para conversar. E ali a gente ficou meia hora conversando. Eu fiquei encantada com essa pessoa, já era, né? Porque já assisti muito trabalho delas, lives, mas achava assim que seria, né? Essa oportunidade dela estar aqui conosco. E Deus colocou no caminho, não é? Então, eu estou realmente muito emocionada hoje, muito agradecida a Deus, porque Ele traz para nós uma cidadã do bem, né? Ela é espírita, mas antes disso, cristã, que aqui a gente tem todas as religiões aqui, católicos, evangélicos, porque não somos irmãos, depende da religião. E com uma experiência de vida que nós temos muito respeito, né? E é exemplo para nós. Por isso, talvez, da nossa emoção. Sabe por quê, Célia? Lá atrás, lá no começo, quase 3 anos atrás, eu não, nessa encarnação, não passei pela prova do luto de ter perdido, né? Ou do meu filho ter retornado à pátria espiritual, como os outros trabalhadores aqui. Então, algumas mães falavam para a gente, você não sabe o que é isso, porque você ainda não perdeu, né? Essa dor é uma dor que... E aí, e a Célia, ela tem essa experiência de vida. Então, ela está muito mais próxima, muito mais. Mas o nosso amor, ele é grande demais, demais. Porque todos que nos procuram, seja qual for a dor, nos toca aqui, porque nós somos irmãos. Eu acho que é por isso que eu estou muito emocionada. E Chico Xavier representa tanto para nós. E Célia teve convivência muito próxima com ele. Então, para nós, é como se o Chico estivesse aqui também. E está, com certeza, com certeza. Então, eu convido a todos para a gente fazer a nossa prece, para a gente fechar nossos olhos e agradecer a esse Deus maravilhoso, que meio a tantas dificuldades, até mesmo dessas dores profundas, o teu amor nos abraça, o teu amor nos acalma. E Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando a gente se reúne aqui, nesse ambiente fraterno de amor, de compaixão, de empatia, vamos ficando cada vez mais fortalecidos e abastecidos do seu amor. Então, agradecemos por essa hora. Agradecemos pela presença dessa irmã, que um coração generoso nos abraça também. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja.
Nós estamos, então, no 14º encontro, que seja, né? No 14º encontro. E o tema é Eles Vivem. Célia, é com você. Obrigada mais uma vez, viu? Tudo bem. Muito obrigada a você, Rosana. Boa noite a todos. Eu realmente agradeço com muita alegria a oportunidade de estar aqui com vocês. E se eu tiver algo da minha experiência que eu possa passar para alguém e que possa ser útil para alguém, isso realmente vai ser um motivo de muita alegria para o meu coração. Vai ser uma bela maneira de finalizar esse ano, cheio de lutas, de desafios, mas nós sobrevivemos mais um ano, e isso é maravilhoso. Então, Rosana, conforme a gente havia combinado, você pode encaminhar as perguntas, fazer as perguntas que você recolheu do pessoal. Ah, tá bom, é direto, né? Olha, tem uma pergunta que é de uma mãe que não está presente, porque ela mora em Cabo Verde, e lá acho que são 5 horas de diferença, então é madrugada lá. Mas como eu estou gravando, ela vai ouvir depois, né? Ela me pediu muito que fizesse pergunta para você. Se você consegue falar do seu filho sem escorrer as lágrimas, e como consegue passar as datas importantes, porque para ela está sendo complicado. E o tempo é o grande aliado de Deus, minha querida, nessa história. Eu consigo, sim, falar dos meus filhos sem que as lágrimas escorram pelo meu rosto, mas principalmente sem que elas fiquem represadas no meu coração. Porque no momento que alguma lembrança, alguma emoção nos traz lágrimas, é bom que elas saiam, né? É uma bênção poder chorar. É uma bênção desintoxicar o nosso organismo pelas lágrimas. Eu abençoo as lágrimas que derramei ao longo dos anos, porque foram elas que foram me fortalecendo a cada dia. Então, eu sim consigo lembrar de tudo que já me aconteceu sem que as lágrimas nasçam no meu coração. Quanto às datas, os 2 primeiros anos são muito difíceis. O primeiro Natal, o primeiro Dia das Mães, o primeiro aniversário deles, o primeiro aniversário nosso, porque são datas muito significativas, onde a gente tinha a presença familiar, né? E quando algum familiar se vai, deixando ali um vácuo, um vazio, os primeiros encontros são realmente muito difíceis. Eu me lembro que, quando a minha filha se foi, porque eu já sepultei 2 filhos, né? Foi o Rangel, depois a gente detalha a história, para se alguém não souber, e foi a Mariana, que aos 27 anos, uma dengue hemorrágica levou em 3 dias. O meu filho, que ficou comigo, o mais velho, ele se aproximava de mim no meu aniversário, no Dia das Mães, olhando no fundo dos meus olhos, para tentar encontrar ali um pouco de alegria pelo fato de ele estar comigo, de ele estar presente. Ele procurava o meu sorriso, e ele merecia o meu sorriso. Então, para enfrentar aquelas datas, eu sorria para ele, mesmo que o meu coração estivesse chorando, porque foi sorrindo para ele que eu voltei a sorrir para a vida. Eu pensava, nós somos adeptos da doutrina espírita, uma fé raciocinada. E eu pensava assim, eu amava profundamente a minha filha. E amava profundamente ao meu filho mais velho. Eu estou falando isso porque eu estou me referindo a 23 anos depois da partida do pequenininho. Já era cicatriz super, super fechada. Então, eu estou me referindo a uma perda mais recente. Eu amava profundamente os meus 2 filhos. Amava com a mesma intensidade. Ela foi embora.
e me deixou profundamente triste. Mas o meu filho estava comigo. E eu não achava justo a tristeza da ausência de Mariana empanar a alegria que a presença de Aguinaldinho me causava. Se eu amava os dois igualmente, por que que eu ia dar o protagonismo de todo o meu afeto para o filho que não estava mais comigo? Por que que, de repente, o filho que se vai se torna tão mais importante do que tudo, do que todos os outros? Então, nós temos, como mães, como pais, como filhos, nós temos o direito de, por algum tempo, deixar este protagonismo acontecer, porque não tem como ser diferente. Mas nós temos que ter como meta a valorização dos entes queridos que estão conosco. Por que só fixar na dor do que partiu, perdendo datas importantíssimas com os familiares que se preocupam conosco, que nos amam, que estão ao nosso lado? Não é justo. Não é justo com o amor. Não é justo. Uma senhora, um espírito de uma mãe, na nossa mediúnica das quartas-feiras, aqui no Luiz Gonzaga, esse espírito disse que estava em depressão porque era o primeiro Natal que ela ia passar longe da família. E eu senti profundamente a tristeza dela, que nós todos corremos o risco de passar por isso um dia. E ela dizia, então, que ela não sabia como ela ia fazer sem o Natal da família. E Natal é, sim, confraternização de família. Mas eu disse a esse espírito, se você pensar no Natal simplesmente, somente como troca de presentes, festa, ceia, aquela alegria ali daquele momento, se Natal para você foi só isso, é claro que hoje o Natal não faz mais nenhum sentido para você, que você está longe. Mas se você focar que Natal é a celebração da vinda de Jesus à Terra, e se nós nos sintonizarmos com essas vibrações que, segundo consta, a Terra modifica as vibrações, o mundo espiritual também, porque é só pensamentos maravilhosos que surgem nos nossos corações no Natal. Então, eu pedi a ela que focasse no aniversariante, que onde ela estivesse, ela poderia sentir a beleza de celebrar o Natal de Jesus e com Jesus. E que, com certeza, o aniversariante daria a ela a força que ela necessitasse. E isto que eu disse a ela, respeitando a dor dela, profundamente respeitando a dor dela, eu disse porque foi isso que me sustentou no Natal, nos natais, nos primeiros natais, sem minha filha. Então, sem meus filhos, sem meus pais, sem meus sobrinhos, sem meus irmãos, porque é muita gente que eu amava e que já partiu. A família ali, cada vez uma cadeira vazia. Então, foi focando em Jesus e presenteando Jesus por meio dos irmãozinhos necessitados que estão ao nosso lado, é que a gente encontra a verdadeira alegria do Natal. Então, minha querida, você tem todo o direito de se entristecer nas datas significativas para a família, mas saiba que isto passa. E depois, a nossa dor dá espaço para que a gente olhe do nosso lado e veja as pessoas que estão do nosso lado, se preocupando conosco ou, por vez, também sofrendo a dor delas.
Então, é isso que eu poderia te dizer. Obrigada, Célia. Ô, Célia, tem outra pergunta aqui, de outra mãe, que é o seguinte: se você precisou de ajuda profissional, psiquiátrico, psicológico, ou só a sua religião foi suficiente, como foi o seu percurso de reequilíbrio? Olha, eu receito, eu indico, eu peço a muitas pessoas enlutadas que procurem uma ajuda terapêutica, que procurem a ajuda espiritual da casa, do seu templo religioso. No caso nosso, eu aconselho, seria ótimo que você estivesse uma vez por semana na casa espírita, ouvindo uma palestra, tomando passe à água fluidificada, porque isso vai trazer o reequilíbrio. E uma coisa que as pessoas desconhecem é que enquanto elas estão sentadas assistindo uma missa, assistindo um culto da igreja evangélica, assistindo uma reunião do nosso centro espírita, quando a pessoa está ali sentada, ela está buscando Jesus. Ela está batendo as portas de Jesus. E as portas se abrem. Então, a pessoa está ali sentada no seu templo religioso de escolha e não percebe que os anjos, ou o amigo espiritual, ou os mentores, seja o que nome for, Deus nos deu a cada um de nós esta proteção, e dentro da casa espírita, dentro dos templos religiosos, os nossos mentores espirituais, os mensageiros de Jesus, estão ali percrustando os nossos corações, vendo que dor está lá dentro, tentando suavizar o peso da nossa cruz. Então, é um momento mágico. Eu aconselho o tratamento espiritual quando a pessoa está sofrendo outras síndromes ali junto com o luto, qual seja a culpa ou a necessidade de perdoar alguém, alguma outra emoção difícil de trabalhar sozinho, a pessoa deve buscar. Não sou contra, mas falo, não posso dizer que é com orgulho, mas eu falo muito confortável, que nunca precisei de nada além do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo dentro do meu coração. Eu não tive nem o apoio que um marido daria, porque o meu marido estava mais desfacelado do que eu. Eu o apoiava, eu não tinha o apoio dele. Então, sim, foi a religião espírita, não é que me trouxe o equilíbrio, não, porque eu não perdi o equilíbrio. Eu sofri, mas eu sofri sem desespero. Eu sofri muito. Então, na doutrina espírita, eu encontrei todas as ferramentas de superação. E é por essa razão, é que eu levo este lado do Cristo Consolador, que é a doutrina espírita. Encontrei todas as ferramentas. Alguém diz, mas ela teve Chico Xavier do lado dela. Tive Chico Xavier desde que nasci, porque o meu pai trabalhava com ele na Fazenda Modelo e era pertinho da nossa casa. A nossa casa era dentro da Fazenda Modelo e era a poucos metros do escritório dele. Quando eu estava com 8 anos, ele se muda de Pedro Leopoldo. E quando meu filhinho se vai, alguns anos depois, eu ia sempre a Uberaba. Sim, eu tive Chico Xavier. Mas quando Mariana se foi, eu não tinha mais Chico Xavier. Eu tinha tudo que ele me ensinou. Eu tinha a doutrina que ele deixou. Eu tinha o exemplo do que era acolher alguém em luto. Então, a doutrina realmente me deu tudo. Nunca tomei
um medicamento para dormir, nunca. Não perdi o apetite, não adoeci e estou aqui hoje com a minha alegria de viver recuperada, porque passar por um luto e sobreviver é uma coisa, mas recuperar a alegria de viver e ter pela vida o mesmo entusiasmo, isso só a doutrina nos dá, e isso eu tenho. Ô, Célia, quando você falava aí, essa convivência com o Chico, né, o Guilherme até mandou uma mensagem agora para mim, para você falar um pouquinho como que eram os evangelhos embaixo lá do abacateiro. Conta para a gente um pouquinho como era essa convivência com o Chico. Conto. Eu conto, Guilherme, mas de antes, esclarecendo que é impossível traduzir em palavras aqueles momentos ali vividos com ele. Eu escrevi tudo que eu lembrava da minha convivência com o Chico, mas eu tenho certeza que deixei passar tanta coisa, que ficou no coração, mas não na memória. Era maravilhoso estar com ele. Eu aprendi tanto, tanto, e deixei passar tanta coisa que eu não tinha capacidade de aproveitar toda aquela luz que estava ali do meu lado, sabe? Me faltou isso, me faltou isso. Mas era maravilhoso. No abacateiro, ele tinha um senso de humor extraordinário, né? Tinha um senso de humor extraordinário. E nós estávamos lá ajudando na distribuição, e ele dava, vamos supor, uma moedinha para cada pessoa daquela fila, ele dava uma moeda de 50 centavos, vamos supor. E ele punha aquela moeda na mão da pessoa, beijava a mão da pessoa, a pessoa beijava a mão dele, e ele tinha um contato ali com aquelas pessoas. A gente sabe perfeitamente que o que ele estava dando ali era muito mais do que uma moedinha. E esse saco de moedas ficava do lado dele. E quem tivesse ali ajudando ia tirando o dinheiro para ele não ter que ficar abaixando toda hora e pegando o dinheiro, punha na mão dele, ele punha na mão da senhora, da pessoa assistida. E tinha ali do nosso lado uma pessoa que eu conhecia muito bem e o Chico também conhecia. E essa pessoa era muito pão dura, muito segura, mão fechada, né? E Chico me cutucou e falou assim: chama fulano para tirar o dinheiro e me entregar, porque fulano tem que aprender a fazer isso. Ó. Então a gente ficou rindo. E ele chamou a pessoa, me ajuda aqui, fulano. E o fulano cansou de enfiar a mão lá no recipiente e entregar o dinheiro. Acho que ele fez isso umas 1000 vezes. Falou que era para aprender. O Chico tinha um senso de humor extraordinário, ele falava assim comigo, quando eu chegava lá. Célia, eu guardei uma piada para te contar, para escutar sua risada, porque as pessoas só chegam perto de mim chorando, eu não sei por quê. Então eu guardei e ele contava com muito senso de humor, aquelas piadas inteligentes, puras, politicamente corretas, eu não sei aonde. Até os casos engraçados, as coisas engraçadas que aconteciam, né? Ele falava que ele gostava de ouvir a minha risada, porque as pessoas só chegavam perto dele chorando. E é engraçado, porque eu cresci vendo o Chico, então chegar perto dele, para mim, não tinha, até eu perder meus filhos, o impacto que tinha para as pessoas que estavam chegando ali pela primeira vez. E a fila que se formava, tanto no abacateiro, como na casa da prece, como na casa dele, as pessoas também, algumas que entravam para almoçar, tinha sempre uma fila para passar por ele. Então,
eu estava assim, sempre do lado ali, assistindo, né, nos bastidores, tendo a honra de ter sido convidada para os almoços toda vez que a gente estava em Uberaba, minha mãe convidada, eu estava com ela, eu entrava também, e ficava ali vendo, e a gente percebia que as pessoas, quando iam se aproximando e entravam na aura dele, que me parece que eram 4,5 metros de aura, sendo que uma pessoa razoavelmente iluminada tem 40 centímetros, 50 centímetros, segundo os entendidos. A do Chico era 4 metros. Então, quando a pessoa entrava naquela aura ali, ela se emocionava. Ela se emocionava. E um dia, um homem mesmo nos contou essa história lá. Ele ficou muito indignado de ter ficado tanto tempo na fila para falar com o Chico, que ele olhou assim para o Chico lá sentado e pensou assim: eu não sei o que eu estou fazendo aqui nessa fila, já estou cansado, eu, eu devia sair dessa fila. Chico está ali parecendo um sapo gordo. Pensou. Quando o homem entra na aura do Chico e chega perto do Chico, então, Chico, como o senhor está? Ele fala assim: eu estou aí, esse sapo gordo que você está vendo, mas estou bem. Então, ele dava conta de tudo que passasse nasquelas mentes ali do lado. Quando ele estava psicografando, a espiritualidade criava uma barreira para que os pensamentos não gritassem, porque o pensamento de uma mãe sentada num banco de uma reunião de psicografia, o pensamento dela grita. Grita pelo filho, grita pela oportunidade, grita pelo médium. Então, a espiritualidade fazia aquela barreira para que não houvesse tanta interferência. E eu me lembro que, então, eu nunca valorizei no sentido de emocionar descontroladamente por estar me aproximando do Chico. Mas o meu filhinho se foi em agosto e, quando chegou no dia 31 de dezembro, eu fui me encontrar com o Chico no asilo aqui em Pedro Leopoldo, onde ele passava os réveillons. E eu me perdi da minha mãe no meio, na hora de entrar, meu marido e eu, minha mãe, acho que tinha mais alguém, e minha mãe entrou e eu fiquei do lado de fora, espremida no meio de ônibus e ônibus de pessoas que estavam lá. E, por fim, foi que alguém me viu e abriu, e quando eu cheguei perto do Chico, já faltava apenas 4 minutos para meia-noite. E eu já estava com a minha emoção em frangalho, de imaginar que eu ia passar a passagem de ano, que até então para mim tinha sido noite de festas, passar a passagem de ano ali, espremida numa rua, empoeirada, e eu fiquei com pena de mim. A pior coisa que a gente pode fazer é ter pena de si mesmo, porque isso nos enfraquece. Eu fiquei com pena de mim ali, eu estava péssima. Quando eu consegui entrar, que eu chego perto do Chico, ele estava sentado numa poltroninha begera, assim, na salinha de entrada do asilo, e eu não consegui falar nada. Eu me aproximei dele, coloquei os 2 cotovelos no joelho dele e abaixei a cabeça em prantos. Aí, de repente, eu senti um bem-estar, uma tranquilidade, uma paz tão grande. De repente, aquela coisa, e eu pensei assim: agora que eu entendo a emoção das pessoas que se aproximam do Chico. É como se a gente estivesse tomando um banho de luz e de amor. E levantando o rosto assim para ele, mais calma, ele fala comigo assim: não sou eu não, minha filha. O seu bem-estar é o seu filhinho que chegou aí por trás e te abraçou. Como esquecer um momento daquele? Como esquecer que o meu filhinho, com 4 meses que havia partido, consegue chegar perto de mim
sem estar chorando, sem estar fazendo birra querendo mamãe, menininho de 3 anos, e eu me equilibrando, e aquele trazendo equilíbrio para mim, e isso só era possível porque nós estávamos na aura de Chico Xavier, onde o equilíbrio estava ali para todo lado. Então, eu vivi esses momentos todos para poder me entusiasmar aos 33 anos de idade, me entusiasmar e realmente estudar a doutrina espírita, estudar os fundamentos da doutrina espírita, divulgar o Evangelho de Jesus, cuidar do Luiz Gonzaga, que é o centro que ele fundou aqui em Pedro Leopoldo, em 1927. Então, eu sou presidente desse centro hoje. Então, pela tarefa que me seria dada, eu precisei de Chico Xavier. Eu precisei do impulso que ele me deu, sabe? Mas o que realmente trabalhou no meu coração, o meu luto, eu peço licença, você não perguntou sobre isso ainda, Rosana, mas eu peço licença para dizer da carta, da psicografia. As pessoas hoje procuram a doutrina espírita achando que o único modo delas darem conta de passar por aquele luto é se receber uma notícia. Que a única coisa que o Espiritismo tem para lhes oferecer é um médium que psicografa. E eu falo para essas pessoas que estive 1 ano depois da partida do meu filho, eu estava na mesa da Casa da Prece, eu tinha falado o Evangelho naquela noite, a gente comentava o Evangelho quando ia, ele punha a gente na mesa para falar, assim como no Abacateiro também, ele punha a gente lá dentro para falar. Então, eu ali, ao lado do Chico, o Chico lendo uma carta do meu filho, e ele me dizia, mamãe, eu estou vivo e vou crescer. E o meu coração egoísta gritava, mas eu que queria acompanhar o seu crescimento. Mamãe, é a tia fulana que me ajuda nos deveres da escola que eu frequento aqui. E ela me diz que eu sou um menino muito inteligente. Ali estava uma revelação maravilhosa, uma tia que ninguém lembrava dela mais, porque ela tinha desencarnado aos 18 anos, em 1954. Aparece esse nome lá. É a tia Gilda, mamãe, que toma conta de mim no meu dever da escola. E meu coração gritava, mas eu que queria fazer os deveres com você. Então, aquela notícia veio, foi consoladora. A psicografia é um fenômeno maravilhoso, por tudo que representa e pelo que representa uma notícia do nosso ente querido ali naquele momento. Mas, se isto fosse o único consolo que Jesus tem para nos oferecer, isso seria muito injusto com os nossos irmãos de outras escolas religiosas que não aceitam o fenômeno da mediunidade, não conseguem acreditar na mediunidade e não buscam esse recurso. Se esse fosse o único recurso que Jesus tem para nos consolar, a humanidade estava perdida, porque espíritas somos poucos. Católicos e evangélicos que abrem mão dos seus princípios religiosos, que morto não volta, e vai buscar dentro de outro tempo religioso, levado pela dor, são poucos. Numa reunião de 300 pessoas, 6, 7 recebem uma carta. Então, o que Jesus tem para nos oferecer, além
da psicografia vai muito além da psicografia. Porque enquanto o meu coração gritava, ouvindo a mensagem, foi com o Evangelho de Jesus que eu aprendi o desapego, que eu aprendi a aceitação, que eu perdi a onipotência que as mães temos de achar que os nossos filhos só ficam bem perto de nós, que Deus não tem recursos melhores do que nós para dar a eles no plano espiritual. A pessoa fica pensando com quem que meu filho está, tal, tal. Está em braços muito mais amorosos e preparados do que os nossos. E isso é difícil, uma mãe achar, descobrir que o filho está melhor do que estava se estaria com ela. Porque o mundo lá é melhor de se viver. Uma mãe de um jovem viciado em drogas, aqui, ela sofre horrores em internações e recaídas. Aquela vida, meu Deus, como sofrem essas mães com as quais eu me compadeço muito, muito, muito. E então, quando os filhos vão embora com uma overdose ou pelo suicídio, eles são amparados em colônias, com braços muito mais amorosos do que os nossos, com terapeutas muito mais preparados do que os daqui da Terra. Então, eles vão ficar bem lá, porque lá é muito melhor. Porque lá é o plano da verdade. Porque lá é mais fácil. Porque a terra é que é um vale de lágrimas. Então, é muito difícil para a gente compreender que os nossos entes queridos estão melhores do lado de lá. A gente pensa que só estariam melhores sobre o nosso amor, sob a nossa proteção, sem falar que eles continuam recebendo as nossas vibrações de amor, esse amor se intensifica, esse amor aumenta, porque é um amor de alma para alma, porque a morte é muito menor do que o amor que nos une. Tudo isso continua existindo, mas os nossos filhos ficam melhores, os nossos pais ficam melhores do que aqui na Terra. Célia, você, além de ter cuidado de você, você recebeu bastante amparo, né? Você nasceu no berço espírita, teve aí condições de estar em contato com espíritos luminosos, e teve que cuidar de você. Mas você também teve que cuidar dos familiares, né? Do marido. Me parece que no filme, pelo menos no filme relata, ele não acreditava muito. E aqui a gente tem algumas realidades, tanto que você pode ver que aqui a maioria é mães, né? Se os pais estão na sala, eles devem estar ali ouvindo de lado. Eles não participam com a gente nem do atendimento fraterno e nem nas reuniões assim diretamente. Você também teve essa realidade? Você cuidou de você e teve que cuidar do seu marido também? Não, deixa eu explicar a história do filme. A história do filme é assim: tudo que está ali naquele filme é verdadeiro e foi retirado de uma mensagem psicografada por Chico Xavier. Foram analisadas mais de 1000 mensagens. E eu tive a oportunidade de passar uma semana com o roteirista do filme, que, por sinal, se chamava Emanuel, com 2 M's e U, e se dava o luxo de não conhecer nada de doutrina espírita. Eu ainda disse a ele: como é que você chama Emanuel? Eu não conheço nada de doutrina espírita. Ele falou: meus pais eram espíritas. Desculpe. Então, o produtor do filme queria, falou: a gente quer um caso de droga, um caso de aborto, um caso de acidente trágico, que é o seu, falava comigo, mas a gente quer também encontrar um caso assim, um caso assim, um caso assim, e a gente começou a pesquisar as mensagens. Então, quando era um material
tão rico, mas tão rico, que o roteirista enlouquecia, de que tudo ele queria colocar no filme, mas não cabe. Então, ele pegava um personagem, e daí eu posso falar só do personagem que representou a nossa dor, pegou a Vanessa Gerbelli e colocou a Vanessa Gerbelli sentada na porta de uma escola, chorando com certa revolta, porque todas as crianças saíram da escola felizes, mas o filho dela não. Esta foi a postura de uma outra mãe, e não a minha. Primeiro, não me revoltei. Segundo, meu filhinho não estava na escola ainda. E terceiro, eu tinha 30 aulas de química para dar, mais 2 crianças para olhar e uma casa para administrar. Então, eu não tinha tempo, sabe aquela história, sem tempo para chorar? Era assim. Então, a Vanessa faz esse papel, essa história de uma outra carta, de uma outra mãe, é incorporado ao meu personagem. Mas não era uma atitude que tinha sido minha. O marido da Vanessa era revoltado, não acreditava na doutrina, e não era o caso do meu marido por um simples fato. O pai dele trabalhava na fábrica de tecidos em Pedro Leopoldo, ele era encarregado das tecelãs, as irmãs de Chico trabalhavam na fábrica e ele conhecia Chico. E o meu marido participava dos cultos do Evangelho no lar, ele aceitava a doutrina, ele não era um espírita dedicado, mas de ver o culto e tudo mais, ele aceitava a doutrina. Quando Rangel se foi, o Chico acolheu o Aguinaldo no colo, conversava horas com ele, explicando as causas. Então, meu marido, sim, acreditava na psicografia. Aquele marido, com aquela atitude, foi outra, foi de outra carta, foi outra pessoa. Percebem? Então, isso se chama licença poética, quando você modifica uma realidade por algum motivo. No caso do filme, a realidade foi modificada por realidade de outra pessoa, não por algo que não aconteceu. Então, esse é o filme. Tudo é real que está ali, mas os personagens receberam acréscimo de outros personagens. Bom saber, muito bom. Célia, tem outra pergunta de uma mãe aqui, que ela pergunta assim: você sente, vê, sonha com seus filhos que desencarnaram? Se sim, acredita que é real? Sabe, essa pessoa que perguntou, volta e meia, eu recebo o WhatsApp, ou no Face, ou no Instagram, as mães me contando sonhos e me perguntando se foi um sonho ou não. Eu tenho no meu Instagram palestras sobre sonhos. Quem tiver interessado, eu pesquisei tudo o que eu pude aprender do que diz sobre sonhos na doutrina espírita. Então, tem aquele sonho que a gente, logo, quando a mãe conta, dá para a gente perceber mais ou menos. Não são todos, não, mas dá. Tem aquele sonho que a gente percebe que é um sonho fisiológico. Que sonho é esse? É o sonho criado pela própria imaginação da pessoa, pela própria mente da pessoa, como, por exemplo, numa compensação. Então, você sonha com o que você mais deseja no mundo. Quer ver seu filho entrando para dentro, pela casa dentro, e, mãe, a comida já está pronta? Mãe, olha minha roupa. Então, às vezes, a mãe revive em sonhos momentos vividos antes, ou
O sonho é criado pelo imenso desejo de encontrar. O que eu acho mais sensacional são aquelas mães, aqueles familiares que nunca leram uma linha de doutrina espírita e são capazes de relatar exatamente como é a vida no mundo espiritual. Esse a gente não tem a menor dúvida. São capazes, elas trazem um padrão de sonho. O filho chega, fala que está bem, não posso demorar, não fica tão triste assim. São recados rápidos, não é 3 horas de encontro, não. São recados rápidos. E a gente percebe, quando elas contam com detalhes do mundo espiritual, que elas nunca leram, nunca viram filme, nunca nada. Isso é muito interessante. Porque quando a pessoa lê sobre os encontros em sonhos, ou assiste filme mostrando como é o mundo espiritual, ela é capaz de criar com perfeição um sonho de compensação, né? Por uma coisa que ela desejava muito acontecer, assim como os nossos medos também criam sonhos, né? Você sonha que a pessoa teve um acidente de carro, é premonição, vai ter um acidente? Não, é seu medo que a pessoa se acidente que criou aquele sonho. E são várias nuances, né? A, a, o tipo de sonho varia ali, o motivo pelo qual sonhou varia infinitamente, como somos em número infinitos nesse mundo. Mas uma coisa que caracteriza um pouco o sonho, para você saber se é real ou não, é que muitas das vezes o sonho acontece a nível inconsciente e para que você lembre dele no dia seguinte, ele tem que ficar registrado no consciente. Senão você não vai lembrar. Aí, você, então, acorda logo que acabou de sonhar, para lembrar e jogar essas imagens, essas lembranças para o consciente. Este é um ponto que prova que foi realmente um encontro. O outro é o estado de espírito que você acorda no dia seguinte. Como que você acorda? Inexplicavelmente, o seu coração não está apertado de saudade. E você não sabe por quê. É porque você encontrou. É porque a sua alma não está mais saudosa. Quanto à sua pergunta se eu sonho, por incrível que possa parecer, eu me cobro, por que eu não mereço lembrar? Eu sei que encontro, mas não lembro. Raríssimas vezes eu lembrei, raríssimas vezes. Tinha um médium extraordinário aqui em Leopoldo, ele, amigo do meu pai, ele dizia assim, esta noite você será levada para estar com seu filho. Eu fazia oração, eu fazia meditação, eu relaxava, eu tentava de tudo, no dia seguinte a mente estava apagada. Nenhuma lembrança. Não mereço lembrar. Morro de inveja das mães que lembram. Mas eu sei que eu encontro com minha filha. Eu tenho a sensação de que encontrei. Às vezes, eu tenho a nítida certeza de que encontrei, mas não lembro do que a gente falou, o que a gente fez. Sei que hoje ela ajuda no plano espiritual, na instituição que nós estamos frequentando e dirigindo. Já temos notícias dela de vez em quando. Mas, então, eu sonho assim, Mariana está aqui ajudando a fazer isso. É como se ela tivesse entre os 120 voluntários do centro, que nós somos 120 voluntários, é como se ela tivesse ali entre eles, e isso fosse perfeitamente normal, não é motivo de eu parar, abraçá-la e dizer que estou com saudade. Entendem? Então, é normal, é uma coisa normal. E eu sei que ela estava ali trabalhando. Mas sonhar dela vir e falar, mãe, isso, não lembro. Você sente a presença, Célia, dos dois?
Não. Senti da minha filha uma vez. Talvez, quando ela me vem fortemente à lembrança, sem que eu estivesse pensando nela, de repente, puf, ela vem na minha cabeça, eu sei que é porque é uma presença. Eu sei que é porque ela está visitando. Mas isso eu sei teoricamente, não que eu perceba, sabe? O meu filho é mais sensível que ele. Ele diz, Mariana está aqui. Ah, o teu filho que Ele chegou tem de... mais sensibilidade mediúnica. Ô, Célia, estou lembrando de um episódio que você estava lá no centro com o Chico Xavier, acho que uma reunião que ele pediu para você sentar, e aí veio um médium que você nunca viu, de uma outra Foi. cidade, e sentou do lado. Conta para a gente, por favor. Conto. Tão interessante. Foi na noite que eu recebi a primeira mensagem do meu filho, 11 meses após a partida dele. A mesa da Casa da Prece em Uberaba é uma mesa comprida, e o Chico estava na cabeceira e a gente do lado exatamente oposto, em frente a ele, eu e minha mãe. E lá, por volta, a reunião tinha começado 8 da noite, me parece, umas 4 ou 5 horas depois, a minha mãe teve que sair para ir ao banheiro e fazer um lanche. E o seu Wilker passou um bilhetinho para mim dizendo: se desculpe com sua mãe quando ela vier, quando ela voltar, porque acaba de chegar de Pernambuco um médium e o Chico mandou colocar na mesa. Aí eu passei para o seu Wilker que eu cederia, que ele não se preocupasse, que eu cederia o lugar para minha mãe quando ela voltasse lá de fora. Ele disse: o Chico pede para você não sair da mesa. Então, eu sentei. Eu já tinha sido convidada nominalmente para falar o evangelho. Célia, comenta o evangelho, por favor. Esse homem não tinha chegado ainda. De modo que, quando ele chegou, sentou do meu lado, ele não sabia meu nome nem nada. E, de repente, ele me toca no ombro e diz assim: seu nome é Célia? Eu falei: é. Cochichadinho, né? Chico estava psicografando. Meu nome é Célia. Seu filho agora, ele chama Rangel. Ele chama Tetel, deu o apelido. É seu filho que vai dar a mensagem agora. Eu falei: como é que você sabe? Porque é uma criança que corria e brincava aqui pelo salão e toda hora chegava por trás de você e abraçava a sua cadeira. E agora se aproximou dele um senhor, assim, 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 e descreveu meu pai, que estava desencarnado há 4 anos. Chegou um senhor assim, 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 e falou: vamos, Rangel, é a sua vez. E levou Rangel para o perispírito de Rangel e o perispírito de Chico se sintonizarem e ele começar a escrever. Então, o que me chamou a atenção naquela noite foi o fato de que, um ano depois, o meu filhinho era ainda em espírito na forma infantil, estava plenamente adaptado à nova vida. Porque criança que corre e brinca entre adultos é uma criança que está feliz e bem adaptada. A que está com medo, a que está triste, recolhe num canto e fica quietinho. Você não acha? Então, eu fiquei imaginando como que ele estava bem adaptado, porque estava correndo e brincando, e foi preciso do meu pai ir chamar: oi, para de correr e brincar, que agora é sua vez. Isso eu achei sensacional. Eles vivem, né, Célia? Eles vivem. Eles vivem, Eles eles vivem. vivem. Ô, Célia, pegando esse gancho aí do Chico psicografar, você conta também que não foi uma tarefa, a psicografia familiar, que se chama, ou cartas consoladoras, não foi um ato, uma ação do Chico de imediato. Ele trabalhou muitas outras mediunidades, levou um tempo, anos para isso, não é? Olha, eu fiz uma entrevista, participei de um programa junto com o Orlando Noronha, um médium excelente, e o Oceano Vieira de Mello, parece que ele que entrevistava a nós dois, e eu tinha comentado com ele sobre essa questão da psicografia, a gente falava disso, né?
e eu fui falar disso e esqueci a pergunta, Rosana, desculpa, repete a pergunta. A pergunta é sobre a psicografia de Cartas Consoladoras, que foi um trabalho que o Chico Quando que o Chico fez começou? mais tarde. Então, eu dei uma informação lá, nessa gravação, e depois eu fui abordada por um biógrafo do Chico dizendo que não procedia. Aquele dado, aquela informação que eu havia dado não era exatamente real. Aí eu continuei pesquisando e era, sim, real. Eu disse que Emmanuel, em determinado momento, fala para o Chico que ele ia começar, que ele já podia começar cartas psicografadas, cartas familiares, em 1968, que foi isso. Que ele começou mais ou menos a partir daí. Por quê? Isso significa que o Chico estava começando a psicografar cartas familiares 40 anos depois de ter iniciado a prática mediúnica. Por quê? De 1934 a 1946, o Chico participava do culto do Evangelho no lar, na casa do Dr. Rômulo Joviano, que era o engenheiro agrônomo responsável pela Fazenda Modelo, era o chefe, era o diretor do Chico lá na fazenda, e o pai dele, o pai de Dr. Rômulo, o Nélio Lúcius, ele ditou cartas familiares para o Chico por 10 anos. Então, tirando este espírito que ditou muitas cartas, tirando o César Bunier, que chega em Pedro em 1939 e também recebe a carta do filhinho dele chamado Cezinha, tirando alguns casos isolados, o exercício pesado desse tipo de mediunidade foi a partir de 1968. Realmente foi. Por quê? Captar o estado de espírito do espírito comunicante não é tarefa fácil. Então, o médium, ele pode captar a presença e captar mais ou menos o que é que o espírito está querendo dizer. A grande maioria, olha, não sei se posso falar a grande maioria, mas eu vou dizer, muitos médiuns que trabalham hoje com cartas consoladoras não conseguem captar totalmente o que é que o espírito está querendo dizer. Detalhes. Detalhes. Eles não conseguem captar. Então, a gente escuta assim, mamãe, estou bem, fui recebido por familiares, amigos. Eles não conseguem captar o nome dos familiares, a menos que eles tenham perguntado esses nomes antes. Então, é muito difícil captar o que é realmente que o espírito está querendo dizer, e os pais depois chegam para mim, perto de mim, trazem as cartas para eu ler para a minha carta no telefone, põe no meu e-mail, olha se é meu filho, olha se é meu filho. E eu falo, a única pessoa que pode saber se é seu filho ou não é você. Lendo isso aí, você encontrou seu filho aí? Encontrei. Então é seu filho. Olha, eu não encontrei, ele jamais me chamou de papai, ele falava era pai. Ah, ele jamais usou essa expressão. Olha, ele me chamava por um apelido carinhoso. Então, os pais mesmo sentem falta dos detalhes, sem falar aqueles pais que vão e falam assim: se fulano não falar da camiseta vermelha que ele gostava, é porque não é ele. Isso não vale, não é assim que funciona. Sabe? Os pais, às vezes, eles já vão com a exigência do que eles querem que o filho diga. Ou o filho vai com a exigência do que ele quer que a mãe diga, que o pai diga. E isso não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, pelo fato de não ter dito exatamente o que queria ter ouvido, não significa que o médium não conseguiu captar direito.
O Chico Xavier era uma antena psíquica. Ele captava tudo que o espírito estava dizendo. Mas tem muitos médiuns que não conseguem, captam ali. Um dia eu perguntei para um excelente médium: você acha que você consegue captar 70% do que o espírito está dizendo? Ele falou: quem dera. E é um médium excelente. Quem dera. Então, mediunidade é sintonia, né? É sintonia. Então, pode sintonizar, está ali a presença, mas é complicado. É complicado. Eu fiz até essa pergunta, porque assim, tem muitas mães nos procuram querendo a carta consoladora. Agora, com o tempo, já começaram a entender, principalmente as que estão estudando a doutrina, eles vão encontrando resposta em outras ações, principalmente no estudo, não é? Mas isso é muito comum, né, Célia? As pessoas procurarem, eles escutam, o Chico falava que o telefone toca de lá para cá, mas eu gostaria tanto, que o coração ali está sangrando, né? Que é um conforto. Sim, e é justo. A gente compreende perfeitamente o anseio, né? A gente vê a psicografia como uma porta de entrada para um mundo novo, lindo, que descortina, que é o fato da vida que continua. Lá em Uberaba, eu vi, por muitas vezes, a surpresa das mães, dos pais, dos familiares, de ver que a pessoa manteve a individualidade, que a pessoa não era uma gota que voltou para o oceano divino, que a pessoa manteve os sentimentos, que a vida continuou. E descobrir isso, né, por uma carta de um familiar é maravilhoso. Eu sei que é. E isso desvenda a pessoa. Deixa eu estudar como é que é lá, deixa eu ver como que é lá, né? Mas a psicografia não é para fazer proselitismo do espiritismo, né? Tem médiuns que acham que tem que receber uma mensagem, que aquela pessoa que está enlutada tem que se tornar espírita. Não tem, não. Não tem, não. Eu já aconselhei muitas mães a se manterem fiéis na religião de sua raiz. Olha que coisa louca que eu vou dizer aqui agora. Eu fui criada na família espírita. Se o consolo tipo que a doutrina tem tivesse no catolicismo e eu procurasse um padre e ele dissesse para mim assim: agora você vai comprar uma imagem, vai colocar na sua casa um ícone, uma imagem, você vai acender vela, você vai comprar um terço, você vai se ajoelhar e você vai orar muito para que Nossa Senhora te abençoe. Eu teria dificuldades em mudar os meus métodos. O mesmo, e isso seria uma violência. A mesma violência a gente quer impor, às vezes, para as mães, que estão acostumadas a encontrar a conexão com o sagrado, a conexão com o divino, a conexão com Deus, com as forças espirituais. Elas estão acostumadas a encontrar isso diante de uma imagem, ajoelhadas numa igreja ou em casa, com o terço na mão, fazendo uma novena. Assim que elas encontram a força, a centelha divina dentro delas. E a gente, então, quer que elas venham para uma casa espírita, feche os olhos e vai rezar e transcender tudo isso. Então, no momento da dor e da dificuldade, a doutrina espírita acolhe, mas é aquela história do Lázaro com Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Sabe? Não é para fazer proselitismo. Se você não vier para a minha religião, você não vai dar conta do seu luto. Não. Se você não for para Jesus, você não vai dar conta do seu luto. Se você não segurar na mão de Deus, você não vai dar conta do seu luto. Agora, a nossa religião tem os fundamentos
que mostra com exuberância a vida no mundo espiritual, e isso consola, mostra como é que nós estamos, como é que os nossos entes queridos estão vivendo lá, e isso consola. O abençoado Papa João Paulo II disse na década de 80, sabemos que existe vida após a morte, mas não sabemos como ela é. E eu achei lindo ele ter tido humildade, né? Um pastor de um rebanho tão grande, ter coragem de ir a público e dizer, não sei, uma questão teológica, não sei. Não sei como é que é essa vida que continua. Então, todas as religiões cristãs pregam a imortalidade da alma, mas só a doutrina espírita prova e comprova esta realidade. Então, sim, a doutrina espírita tem mais ferramentas, mas Jesus está em todos os lugares e cada um deve tentar se conectar com ele da maneira que estava acostumado. Agora, depois, com calma, se realmente se sentiu atraído, seduzido pelos ensinamentos da religião espírita, então vamos fazer aquela troca consciente, se for o caso, né? Mas ninguém precisa se tornar espírita para ter as informações que a doutrina tem. Pode estudar, pode estudar. E manter a sua fé em família como sempre foi, isso é lindo, né? É lindo, porque muitas das vezes trocar de religião gera um problema dentro de casa. E a pessoa fica dividida se vai cuidar do luto dentro de um centro espírita ou se vai ficar com a religião que a família sempre teve. Então, o nosso conselho é estude a doutrina, mas fica, enquanto você sentir necessidade e achar que está bom, conectando com o sagrado da maneira que você sempre conectou. Perfeito, Célia, muito bom. Aí chegou uma colocação, uma pergunta aqui, Célia, e aí nós já estamos aqui a 22h42, a gente nem percebeu a hora passar, né, gente? Que delícia. E aí, Célia, antes de passar aqui para a pergunta, se você... Mas eu gostaria pode que falar. alguém aí me dissesse que discorda de mim disso e me convencesse o contrário do que eu acabei de dizer. Não estou desafiando, não. Estou querendo ver outro ponto de vista, porque isso é um ponto de vista meu. E a gente não pode esquecer que ponto de vista é a vista de um só ponto, né? Me permito uma colocação que vai de encontro que você acabou de expor. Eu, um tempo atrás, recebi uma mensagem da minha mãe, psicografada, que já morreu há cerca de uns 7, 8 anos, e ela disse que estava hospedada e sendo amparada na casa de um tio que ela nunca soube quem ele era. Ela já estava um tempo lá. Então, essa situação da família que acolhe, da família, não necessariamente a gente lembre de todos, né? Então, é exatamente isso. Estão todos lá prontos a nos atender. Então, eu só confirmo o que você está colocando. Então, eu acredito piamente. Que bom, obrigada. Rosana, vamos para a última pergunta? Vamos lá. Aqui veio. Ouvindo você falar, percebo que o trabalho no bem é essencial para enfrentar a prova do luto. O que você recomenda para quem atravessa essa prova e não consegue forças para continuar? Eu recomendo orações, muitas orações. Quando Santo Agostinho disse que quando o homem se eleva em oração, Deus se inclina em misericórdia. Então, a pessoa deve procurar um trabalho na seara, essa era a receita do Chico, que a gente deveria dar a alguém o amor que nós daríamos para aquele ente querido que partiu. Uma senhora disse, nunca mais vou fazer bolo de cenoura com cobertura de chocolate, porque o meu filho amava. E o resto dos seus familiares amavam? Também gostavam. Então, faça para o resto dos seus familiares. Ou então, faça o bolo numa data especial para o seu filho e leve para uma família
que nunca comeu bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Porque a alegria que você causar ali, seu filho recebe lá. Entregue esse bolo para o seu filho, simbolicamente, dando para alguém esse bolo. Então, a tarefa na seara do mestre, realizada com amor mesmo, e não por obrigação, não forçando, é aquele momento que a pessoa está destroçada, ela não está dando conta de sair do quarto, vai trabalhar, vai fazer sopa, vai fazer costura, vai fazer... Ela não dá conta. Ela não dá conta ainda. Então, eu acho que quem começou uma tarefa e parou, não estava preparado para começar. Então, deveria recomeçar depois. Porque, realmente, a vida nos devolve o que nós colocamos nela. Se você colocar amor pelos que sofrem, o amor para você que está sofrendo vai te alcançar. De alguma forma, ele vai te alcançar. A gratificação de ter dado a alguém algum conforto, alguma alegria. A alegria que você der a alguém, você vai recebê-la em dobro. E é a receita que Chico Xavier sempre nos deu. Vai fazer alguma coisa. E é a receita de Jesus. Antes que ele tombasse na cruz, a cabeça tombasse na cruz, ele olha a mãe dele ali, aos pés da cruz, junto de João, o discípulo amado, e ele fala assim: mulher, eis aí o teu filho. Como se ele dissesse: mãe, eu não preciso mais de você, mas seja mãe dos que estiverem ao seu lado. Eis aí o teu filho. Naquele momento, Jesus nos entrega a mãe dele como mãe de toda a cristandade. E ele se torna o nosso irmão ali naquele momento. E Nossa Senhora, hoje, do plano espiritual, é um manto enorme que cobre o coração de toda mãe que sofreu o que ela sofreu. Então, não tem como a gente fazer uma tarefa em nome de Nossa Senhora e não receber a retribuição. Então, recomece a tarefa, querida, porque é lá que você vai, sim, se reencontrar. Então, quando Jesus fala com Maria, eis aí o teu filho, ele fala, olha ao seu redor, aonde que Deus está contando com você para ajudá-lo em silêncio a transformar esse mundo numa sociedade mais justa, onde não haja tantas crianças desamparadas, onde não haja tanta velhice desamparada, tem tanta tarefa, há tanto serviço. Nós somos os braços de Jesus na Terra. Então, a receita é essa mesma, é serviço, é estudo para saber por que nascemos, por que morremos, por que adoecemos. É para descobrir que a gente chega para a Terra já trazendo o tipo de morte que nós vamos ter e quando essa morte vai acontecer. Quando a gente descobre que nada foi por acaso, que o meu pai não morreu de Covid porque ficou na porta do hospital sem respirador. Não. Meu pai ficou na porta do hospital sem respirador porque estava na hora dele morrer. O meu filhinho, a minha babá disse, eu matei seu filho. Não, você não matou meu filho. Matei. Não, você não matou meu filho. Ele poderia não ter caído ter morrido de uma quedinha tão boba. Meu filho não morreu porque caiu da bicicleta. Ele caiu da bicicleta porque estava na hora dele morrer. O médico errou no diagnóstico? Não operou no momento certo? O meu parente não morreu pelo erro médico. Houve um erro médico porque estava na hora dele morrer. E aquele momento, aquele erro médico exigiria a postura mais correta para lidar com a saúde, para que outros não morram sem estar na hora. Para não dificultar o trabalho de Deus.
porque nós já chegamos aqui com o gênero de morte. Nós podemos mudar nosso destino a cada dia, mas o gênero de morte já está carimbadinho conosco. Até porque nós né, viemos aqui com uma carga fluídica, né? Aquela cota fluídica. O fluido vital, né? Conta. Então, se a gente vai morrer por uma doença longa, por uma doença curta, por um mal súbito, por uma tragédia, se é de velhice, se é com o mal de 7 dias, que para de respirar com 7 dias de nascido, o gênero de morte nós já trazemos conosco. E a gente só muda isso antecipando pelo suicídio ostensivo, ou pelos, como Chico Xavier dizia, os pequenos suicídiozinhos diários, né? Quando a gente se entrega à dor profunda, à depressão profunda, a ponto disso destruir as defesas do nosso organismo, porque o desespero e a dor profunda destrói os glóbulos brancos, as células T, os macrófagos, que são a defesa do nosso organismo. E uma gripezinha vira uma pneumonia e te leva embora como suicida. Como suicida indireto, porque você se entregou, né? Você se entregou. Quando a gente tem ataques de raiva, sempre, explosão, essa explosão queima o nosso fluido vital e diminui o combustível de vida e a gente vai embora antes. Então, quando a gente tem uma vida sedentária, uma alimentação desadequada, inadequada, então a gente comete os pequenos suicídiozinhos diários. Mas o outro não tira a minha vida antes da hora. Ô, Célia, só queria fazer um comentário, ô, Rosana, se me permite. Você falou da babá da tua filha. Eu me lembro de uma fala do Chico extremamente emocionante que muda a nossa visão em relação àquele fato que nos parece tão trágico. E quando a sua babá vai dizer assim, eu matei o teu filho. Eu não me lembro se foi para você ou foi ao seu marido que o Chico dizia, eu queria que você agradecesse a tua babá. Por ela ter sido instrumento, porque se fosse nas tuas mãos, você não suportaria tanta dor. Exato. Todas as vezes que alguém entra em nossas vidas, nos causando um mal horrível, essas pessoas, se não estivessem nas nossas vidas, nós sofreríamos muito mais. O Chico me fala, você acha que fez muito por ter perdoado a babá? Você tinha que ter agradecido que foi dos braços dela que ele caiu e não dos seus. Você não suportaria o remorso. E eu entendi isso, mas eu entendi muito mais, Guilherme, há uns 5 anos, quando me liga uma mãe, conversamos horas, o marido dela havia esquecido a filhinha de 3 anos dentro do carro, e a menininha morreu ali, sufocada pelo calor de 40 graus do Rio de Janeiro. Ele deixa, em vez de deixar a menina na escola, ele esquece a menina no carro, quando ele volta às 5 para buscar a menina na escola, ela estava morta no banco de trás. Já que a menininha tinha que ir embora dessa forma, de uma forma trágica, o que esse pai não daria para que essa menininha tivesse caído do colo de uma monitora lá na creche? Porque a culpa que ele trazia era enorme. Até a gente mostrar para ele os fundamentos da doutrina espírita, e a filhinha voltaria para eles, que Chico Xavier me disse assim, minha filha, eu quase que posso garantir para todas as mãezinhas que os seus filhinhos voltam para elas. Então, eu sempre falo isso com as mães. Olha, se Chico quase podia garantir para as mãezinhas, eu acho que eu quase posso garantir para você que você pode estar entre essas mães. E a menininha, de fato, voltou. Os mesmos olhos, o mesmo jeito, a menininha voltou. Então, essa doutrina é maravilhosa, quando nos esclarece tudo isso. Célia, conhecer as leis divinas, e dentre elas, né, a lei de causa e efeito, nos ajuda muito a continuar, não é? Muito. Rosana, apareceu uma mensagenzinha aqui que a minha internet está ficando instável.
Se eu sumir, não é porque eu saí correndo, não, viu? É porque deve ter caído a conexão. Tá certo. Ô, Célia, nós já estamos chegando, né, no horário, que está passando do horário, mas está tão bom, tão gostoso. A gente teria muito para conversar ainda. Então, se você tiver condições para 2024, um dia, 1, 2, 3, quantas vezes você puder estar conosco, a gente agradece muito. Sim, com certeza vai ser um prazer, a gente se fala para a gente marcar um novo encontro. Eu adorei vocês e, sinceramente, espero ter conseguido levar um pouquinho dessa doutrina maravilhosa aí que nos consola tanto, né? Com certeza. E compartilhando com você, nós estamos assumindo uma presidência de um centro aqui em Caçapava. O que mais me encantou, quando eu passei lá em frente, foi que tem uma árvore maravilhosa no quintal. Não é um abacateiro, mas para nós é. E se Deus quiser, nós vamos poder ter você aqui numa palestra, né, presencial, se Deus quiser. Se Deus quiser. Olha, vai ser uma alegria. Vai ser bom. E fechou. E acho que agora ela saiu. Eu acho que ela apertou o botão sem querer. Que fechou o microfone primeiro, não foi? Não, que vai a internet, daí já era. Vamos ver se ela volta. Se que ela já volta. Ela volta. E aí, gente, se vocês tiverem perguntas, manda para mim no zap particular, que nós mandaremos para ela retornar com as perguntas, ou mesmo para a gente já elaborar um próximo encontro. Tá bom? Guilherme, vai conversando aí um pouquinho para ver se ela mandou mensagem aqui. É difícil eu entreter o pessoal aqui depois, eu não posso nem contar piada, nem pedir nada, né? Nossa, o Cirilo mandou mensagem para mim que eu no início falei 44º encontro. Não, é 104º encontro. Você falou 14º. Falei 14º? Nossa. 14º. Eu escrevi 14º para ela. Agora ela que leu 44º. Não, 100º, corrigindo, gente. 104º encontro. Ou seja, quase 2 anos. Não, são 2 anos. Cada ano tem 52 semanas, né? E 52 vezes 2, 104. Portanto, 2 anos deste encontro maravilhoso. Gente, acho que a gente pode ir para a prece, né? Porque a Célia, acho que está com dificuldade lá na internet. Mas que agradável, né, gente? Que presente nessa noite. Ela tem muito, muito para contar para a gente. As experiências de vida dela são exemplos para nós, para que a gente persevere, que a gente lute, que a gente se esforce, né? Que a gente não fique parado, não. Movimentar no bem. É tão importante. Guilherme, você pode fazer a prece para nós, por favor? Vamos lá. E nós agradecemos a oportunidade de a gente ter participado do nosso último encontro do ano, uma presença tão gostosa e edificante que a Célia nos trouxe as suas experiências de dores. Mas muito mais que isso. Trouxe as tuas experiências de vida, a qual todos nós aqui a vivemos de alguma forma. De acordo com os nossos compromissos reencarnatórios, nos encontramos sobre o berço da família. E nessas indas e vindas, a nossa trajetória vai se fortalecendo e compreendendo que eles vivem, nós vivemos. A vida física ela é muito transitória, mas os laços que se fortalecem são os laços espirituais. A compreender o estado de cristianização de nós mesmos e viver a experiência do amor, que tudo pode, tudo sente e tudo compreende. Que as nossas dores se transformem em flores, a perfumar o ambiente em que nós estamos e se eleva também aos nossos entes queridos. Assim como foi relatado que nossos filhos, nossos pais,
nossas mães algumas vezes e nos abraçam, trocando-nos as experiências que nunca se perdem. Que nós possamos deixar a nossa alma mais leve a poder sentir esses encontros. E nunca esqueçam dos braços que nós possamos agora senti-los, o calor do corpo físico que ainda reveste o espírito, para que nós nunca arrependemos do abraço que não demos. É assim, meus amigos, que nós vamos cumprindo o nosso papel dia a dia e compreendendo que há uma única vida, apenas uma única vida, com várias experiências reencarnatórias. Faça do teu momento agora a maior experiência, porque a vida é a somatória desses momentos que vale a pena viver cada instante. Que essa vibração que nos envolve, como mãos invisíveis que tocam tuas mãos, e diz: muito obrigado pela nossa experiência, que não se perdeu e nunca se perderá. Cada contato que tivemos será o elo que nos fortalecerá por toda a eternidade. Muita paz e que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Se assim seja. Que assim seja. Um abraço, fiquem nessa paz, que possamos estar novamente semana que vem. Tchau, gente. Tchau, tchau. Um grande abraço.